Fala galera, canal Meu Tricolor chegando no início dessa noite de sábado para poder a gente trazer aquele resumão da coletiva de imprensa do presidente Mário Bittencourt ao lado do nosso motozinho John Arias. Vamos trazer aqui um resumo bem completinho para todos vocês. Para quem não assistiu a entrevista coletiva lá na Flu TV, tá bom? Vou estar resumindo para vocês aqui. Vou falar também sobre Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso e também falar um pouquinho com vocês sobre contratações e também um pouco da partida de amanhã contra o Boa Vista. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, beleza? Quem puder dar uma moral, tá? Peço com carinho o teu apoio. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Comenta e também compartilha esse vídeo com mais pessoas. Bom, para poder a gente começar a falar sobre essa coletiva, eu quero estar dizendo para vocês sobre o tempo de contrato. Como que ficou a extensão dessa renovação? O tempo de contrato era uma grande incógnita, né? Até 2029, mais 4 anos de contrato. O contrato de John Arias, ele iria até agosto de 2026, tá? E o contrato dele agora vai até junho de 2028. Ou seja, mais 2 anos de contrato foi assinado o John Arias. Se ia até 2026, agora vai até meio de 2028, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, valores. Quanto que John Arias vai receber? Já tinha dito para vocês aqui no vídeo de manhã que o presidente, ele não revela, é antiético fazer isso. Mas para nós, a gente pode ficar com alguns valores aí, né, que estão saindo na mídia e gira sim em torno de R$1,5 milhão de reais, né? Talvez um pouquinho até para mais, tá? O GE trouxe, vou colocar para vocês aqui no cantinho, até por cima de mim aqui mesmo, que os valores chegam perto a R$1,7 milhão, como você está vendo aqui por cima de mim aqui nessa matéria aqui do site GE, tá bom? Então assim, sem sombra de dúvida, é o jogador mais bem pago da história do Fluminense Futebol Clube, tá? Isso, claro que também pesou junto com outras coisas, a gente vai chegar lá na frente lá, tá bom? E aí a pergunta que foram feitas lá dos repórteres lá foi o seguinte, pro John Arias, o que pesou para que John Arias mudasse de ideia, digamos assim, né, para poder aceitar essa extensão de renovação de contrato? E o John Arias disse que o que pesou, sem sombra de dúvida, foi uma decisão familiar, tá? Conversou com a esposa, conversou com parentes, família e segundo ele, está feliz demais no Rio de Janeiro, super adaptado, ele ama jogar no Fluminense e isso é uma grande verdade. E claro que somando-se a isso, o valor que John Arias vai passar a ganhar no seu novo contrato. Então, é um conjunto de coisas que fez com que o John Arias, na grande verdade, reavaliasse junto com a sua família que realmente era uma grande oportunidade de, além de se tornar um grande ídolo no Fluminense, também ter uma valorização muito, sabe, muito maravilhosa. E realmente vai ser uma valorização incrível para John Arias. Aí fizeram uma pergunta para o presidente Mário o seguinte, e se mais para frente voltarem a surgir novas propostas, como é que fica? E o Mário respondeu, né, da seguinte maneira, a janela ela abre de 6 em 6 meses. Propostas chegam. E qual é o trabalho do Fluminense, de uma empresa? Ela avalia, ela analisa. E para ser muito bem resumido, ele disse o seguinte, caso propostas venham, analisa se é boa para o clube, Fluminense, analisa se é boa para o clube que está interessado e analisa se é boa para o atleta. Então é formado por esses 3 pilares, clube do jogador, clube interessado e o jogador. Se tudo isso casar, aí quem sabe o John Arias pode vir a sair do Fluminense dentro desse novo contrato, tá? Pode acontecer.
Fagner, você acha que vai acontecer? Acho muito difícil. Acho muito difícil. A não ser que John Arias arrebente no Super Mundial de Clubes, tá? É uma possibilidade. E aí vem uma proposta da Inglaterra, de um time que briga na ponta e fala assim, quero contratar John Arias por 200 milhões de reais. Tô dando aqui um exemplo, sabe? Meio, sabe, pesado pra vocês. Acontecendo isso, o Fluminense vai avaliar, o jogador vai avaliar também quanto que ele vai ganhar lá, entendeu? Você ganha agora aqui, por exemplo, 1,5 milhão de reais. Não, eu tô querendo contratar ele para poder ele ganhar aqui 4 milhões de reais. O jogador vai avaliar. Tudo é sempre avaliado por um conjunto de coisas, tá bom? Então, isso pode acontecer. Mas, a princípio, não é o que pensa nem o Fluminense, nem o John Arias. A ideia é sim, sabe? Ficar pelo projeto, tá bom? O John Arias disse o seguinte, palavras dele, né? Cara, tô muito feliz, tô muito motivado e quero demais continuar fazendo história no Fluminense e quero sim, sabe, buscar novos títulos, novas conquistas com essa camisa. Então o John Arias está feliz, está motivado e a gente espera que a gente possa ter, de verdade, o ano de 2025, sabe, com agora a manutenção de John Arias, um ano muito bom, onde também possa dar muito fruto para o nosso Fluminense. Show? E foi perguntado pro John Arias, né? E o sonho, cara? Sonho seu de jogar na Europa? Aí ele respondeu o seguinte, os sonhos, todo mundo tem sonhos. E hoje o sonho do John Arias meio que mudou, foi o que ele falou. Hoje o meu sonho é estar aqui, por isso que eu renovei o contrato. Então, o amanhã pertence a Deus. Se alguma coisa mudar amanhã, as coisas vão mudar. Mas o que a gente tem é o hoje. Então assim, tô feliz, tô realizando meu sonho, tá? De estender o contrato, tô feliz no Fluminense e falou assim, sabe, dessa forma aí. Então, vamos torcer para que realmente as coisas fluem sempre muito bem para o nosso Fluminense. O Mário foi perguntado sobre essa nova etapa de salário do John Arias. Isso mexeu na folha salarial? Mário Bittencourt disse que isso não tem nada a ver. Existe um planejamento e a folha salarial, para se ter uma ideia, hoje, dia 1º de fevereiro de 2025, é a mesma folha salarial do ano passado. A mesma folha, segundo o presidente Mário Bittencourt. E aqui eu já disse para vocês, a gente tem que repercutir, tá? Aquilo que ele passa pra gente. A gente não tá vendo, mas ele tá falando, a gente tem que passar o que ele falou pra gente. Eu não posso ir contra uma coisa que o cara acabou de falar na coletiva de imprensa. Então, segundo o Mário, a folha ela está a mesma, tá? E aí, a pergunta que mais gerou um pouquinho assim, sabe, de um pouquinho de embate, foi a pergunta do Vitor Lessa, nosso colega aqui de canal do YouTube. Ele falou o seguinte, sobre o atrito que ocorreu, segundo os colegas da mídia, que o John Arias queria ter saído do Fluminense, só que o Fluminense não liberou o John Arias, bateu o pé, porque entendia que o John Arias era importante para a manutenção do Fluminense na primeira divisão. Aí o Lessa falou sobre isso, porque foi algo, a princípio, que aconteceu, tá? Lá dentro do Fluminense. E aí ficou uma coisa um pouco meia chata, né? Entre Fluminense e John Arias, a princípio. Só que, agora a gente está ouvindo agora a resposta do John Arias. E John Arias disse o seguinte, eu vou te responder agora a minha verdade. Nunca houve atrito. Nunca houve contenda. A gente sempre se respeitou, a gente sempre se deu super bem. Se não tivesse se dado super bem durante todo esse período, eu não estaria aqui hoje renovando o meu contrato, estendendo o meu contrato com o Fluminense. Sou feliz aqui, então tudo que falam por aí, às vezes não é verdade. Então assim, às vezes o que acontece? Quero dizer para vocês, às vezes alguém fala uma coisa, mas acaba que não é verdade. E a gente tem que entender que é assim que funciona. Por isso que é importante a gente ter compromisso com a verdade, com a notícia. E na hora que for passar a informação, é dizer o seguinte, não sou eu que estou falando, é fulano que está dizendo. Então,
Pode ser que seja verdade. Eu acho que é mais ou menos assim, com essa clareza de passar a informação para poder as coisas não ficarem, sabe, muito pesadas e muito estranhas. Até porque ninguém quer causar intriga dentro do nosso próprio clube que a gente ama do coração. Resumindo, essa foi a resposta do John Arias para o nosso colega Vitor Lessa. Tá? Então, basicamente, foi essa a coletiva de imprensa do Mário Bittencourt, com o John Arias lá presente, lá o nosso maior e melhor reforço do ano de 2025. Tomara a Deus que dê tudo certo e a gente possa ser muito feliz nessa temporada. Mudando aqui agora de assunto, saindo de John Arias, falando sobre Renato Augusto, operou hoje, tá? O seu ombro, a clavícula, né? E não tem tempo para Renato Augusto voltar ao Fluminense. Não tem previsão. E aí, com isso, a gente vai ter que esperar o jogador se recuperar totalmente e vamos ver o que vai acontecer lá pra frente. Falando de Paulo Henrique Ganso, daqui a 15 dias, Ganso fará novos exames para poder ver como é que tá o seu coração. Estando tudo bem, o Fluminense não vai contratar ninguém porque entende que o treinador pode, sabe, fazer algumas manobras para poder suprir essa ausência dentro desses 15 dias aí, dentro de mais ou menos aí 30 dias, sem Paulo Henrique Ganso. Agora, se houver qualquer outra coisa com Paulo Henrique Ganso, que demore um pouco mais o retorno dele, o Fluminense está atento ao mercado e sim, vai contratar um jogador, um 10, de qualidade, tá? É difícil achar, mas vai contratar um jogador para esse buraco que hoje ficou, porque não temos nesse momento Ganso e nem Renato Augusto. A gente já sabia que Renato Augusto estava devendo muito em questão de qualidade, mas agora a gente está tendo que se movimentar para poder achar esse camarada aí. O Isaac, ele é um 10 clássico, mas ainda é muito jovem. A gente está tentando falar, traz Riquelme e Felipe e tenta colocar ele naquela posição ali. Talvez dê liga. É o que a gente está tentando. Até eu gostaria de ver isso amanhã contra o Boa Vista. Agora tem uma questão também do John Arias. Você traz o John Arias para o meio, que John Arias na seleção colombiana joga pelo meio e aí você abre de uma ponta o Kevin Serna e abre o Keno na outra, junto com o Canóbio, talvez, enfim. O Mano Menezes que tem esse trabalho a poder escalar o melhor Fluminense, enquanto não se tem nem o Ganso, nem o Renato Augusto e nem um novo contratado, tá bom? E só para poder a gente finalizar um pouquinho o John Arias aqui, acabei não falando, o John Arias, ele hoje é o quarto estrangeiro que mais vestiu a camisa do Fluminense, tá? São 196 jogos. Hoje, ele só perde pro Conca, que tem 272 jogos. Só que o Arias tem uma média de 50 jogos por ano. Isso significa que o John Arias vai passar tranquilamente o Conca e se tornar o jogador que mais vestiu estrangeiro a camisa do Fluminense na história do clube, tá bom? Trazendo para vocês números de John Arias. São 196 jogos, 43 gols e 42 assistências. Títulos: Carioca 22, Carioca 23, Libertadores 23, Recopa Sul-Americana 2024, fazendo os 2 gols da grande final. E vice-campeão mundial com o Fluminense para o Manchester City, sendo bola de bronze. Então assim, cara, números incríveis do nosso motorzinho renovado agora, John Arias, tá bom? Amanhã a gente tá cedo aqui para poder trazer para vocês o vídeo de pré-jogo de Fluminense e Boa Vista. Vamos esperar para ver o que o Mano Menezes vai fazer de diferente para poder a gente vencer o Boa Vista amanhã no Maracanã, beleza? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tamo junto, saudações tricolor.